Nós estamos vivendo o mês da conscientização do autismo e uma a cada 36 pessoas recebem o diagnóstico, fora aqueles que ainda não têm o diagnóstico. Mas o que isso tem a ver com Até que a Morte Separe? Você vai ver. Está no ar o nosso podcast. Então é isso, seja bem-vindo a mais um Até que a Morte Separe. Mas antes de começar o nosso programa, claro, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o teu like, o teu comentário e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Faz com que esse programa se torne cada vez mais relevante, que vidas sejam alcançadas, famílias transformadas. Você pode ajudar a gente com isso. Mas olha só, o que é que tem a ver o autismo com Até que a Morte Separe? Deixa eu trazer uma luz para você, um dado, uma informação. Você sabia que, em média, 50% das famílias que descobrem que tem um filho autista, os casais se separam? É isso mesmo. Olha, isso pode até ser comum, mas nunca será normal. Não é isso, amor? Por isso, nós trouxemos hoje uma especialista no assunto para conversar sobre isso. Exatamente, ela que é psicóloga infantil, entende muito sobre o autismo e outra coisa, é mãe da Júlia e do Pedro, e o Pedro também, ele tem o transtorno, o autismo, mas ela lida isso de uma forma muito linda e ela vai ajudar muito a gente. Com vocês, Dani Militão! Coisa linda vocês dois, a gente fica aqui babando ver vocês falando juntos. Linda é o trabalho que você faz, Dani, que coisa linda de poder ajudar famílias assim a lidarem, né, da melhor forma possível com esse transtorno que já vem com desafios, né? Já chegando, né? Assim, quando chega o diagnóstico dentro de casa, vem permeado de muitos desafios, mas o principal deles que eu percebo é a discordância e o medo do casal. Esse homem e essa mulher que antes tinha um bebezinho no colo, cheio de expectativas, cheio de esperanças para aquilo, todas as fases da vida, aí vem um diagnóstico. Percebem sinais, percebem algumas ausências, algumas dificuldades, algumas barreiras para o desenvolvimento dessa criança. E aí começa a briga, o casal começa a discutir diante daquele filho pelas diversas expectativas que são criadas. Aí dá muito ruim, é complicado. Por isso desses dados, né, que a gente acabou de Sim, dizer. bem complicado. Uma a cada 36 está dentro do espectro, que são os diagnosticados. Imagine aqueles que não recebem laudo, não recebem diagnóstico, não são avaliados. E metade dos casais se separa. Meu Deus. Dani, nós iremos fazer hoje perguntas bem leigas realmente, Sim. que para você talvez até pareça assim. Não, mas manda. A gente precisa falar disso de uma forma muito clara e aberta. Perfeito. Primeiro porque nós também não temos o conhecimento. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente também não tem essa clareza e esse conhecimento. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, eu já tenho 41 anos de idade, e eu não me lembro de, na minha adolescência, na minha infância, ouvir sequer falar em autismo. E de repente, de uns anos para cá, começou a surgir uma onda de autismo, digamos assim. A minha pergunta, sempre houve o autismo e a gente não tinha um diagnóstico, ou isso realmente não existia e de um tempo para cá começou a surgir? Então, maravilha. Primeiríssimo, parabéns por colocar esse assunto dentro do podcast de vocês. É fantástico, acho que é de utilidade pública valendo, né? Mas sim, sempre teve o autismo. A questão é que a gente avançou muito nos estudos, nas evidências, nas pesquisas, na observação, na quantificação disso tudo, na mensuração disso tudo. E a gente chegou muito longe e ainda não se sabe o que vai acontecer, mas a prevalência daqui a 10 anos é que seja uma a cada 7 pessoas. Então, o que está acontecendo? Epidemia de autismo? Tá banalizando esse termo, tudo é autista agora, todo mundo fala o tempo todo disso. Não é isso, né? E eu vejo muitas famílias confusas sobre isso também. É que a gente tem muitos dados agora relevantes. A gente tem muita literatura pesquisando, falando sobre autismo. Então é fácil a gente diagnosticar, falar em prevenção precoce, de sinais de desenvolvimento de um bebê. E a gente está vivendo na era da informação.
É muita gente falando sobre absolutamente tudo. Então tem livro para tudo, tem podcast para todos os assuntos, tem especialistas vindo agora para as plataformas digitais trazer informação para todo mundo. Então a gente fala sobre tudo. Então o cérebro de criança agora está em alta evidência. Falar sobre desenvolvimento infantil, criação de filhos, casamento, família, está em evidência altíssima, principalmente depois da pandemia. Porque a gente traz muitos desafios, muitos dilemas familiares e muitas expectativas não atendidas desses filhos que nós temos. E aí vem a criança que não fala direito, vem a criança que não brinca adequadamente, vem a criança que está sempre resistente para as rotinas, vem uma criança que está com muita dificuldade nos relacionamentos sociais. E aí a gente está falando que tem um tripé muito básico para a gente fechar o diagnóstico de autismo. Só essas 3 coisas. A gente tem os pormenores, que é a comunicação dessa criança. Um bebezinho, por exemplo, com 2 anos que não fala, é um sinal de alerta gravíssimo. A criança pequenininha, ela já tem que começar a falar palavras soltas, 1 ano e meio, já tem que começar a falar palavras soltas e ela comunica, mesmo sem falar. Um bebê de colo que amamenta, ele comunica muita coisa, ele faz contato visual com a gente, ele toca na nossa pele, ele balbucia muito quando chega alguém querido no ambiente, ele expressa vontades, desejos, aponta, faz a triangulação do olhar com a comida, com a mamãe, com a brincadeira, com o cuidador. E quando isso tudo não é percebido, ativa um sinal de alerta para os pais. E aí você tem um irmão mais velho, um filho mais velho, que corresponde todas as expectativas, faz tudo direitinho, organiza todos os marcos de desenvolvimento. Aí chega um bebê bem diferentão, que não atinge os marcos de desenvolvimento. Então vamos lá, a gente tem 3 grandes características do autismo, as principais. A comunicação, as dificuldades na comunicação, que é fala, linguagem, entender contextos, entender situações, perceber, conversar, fazer uma troca, porque eu estou aqui com vocês conversando, eu escuto vocês e vocês vêm e devolvem uma pergunta para mim. Daqui a pouco eu trago alguma coisa para vocês, é uma troca. Uma criança autista, um adolescente autista, ele não faz isso, ele não troca, ele só responde perguntas. Ou ele faz perguntas dentro do interesse dele. Então, a comunicação, ela é o ponto-chave para a gente entender se uma pessoa está ou não está dentro do espectro. Então, dentro de casa, um pai que não consegue conversar com o filho é um caos, é difícil. Quando o marido ou a esposa são do autismo, estão dentro do autismo, que a maioria das vezes é, porque a gente fala de 200 e poucos genes relacionados ao autismo, e a gente fala já já também sobre por que causa autismo. Então, se você tem ali um pai e uma mãe que não conseguem conversar direito com o filho, você tem uma comunicação truncada, difícil, arrastada, pouca, econômica, ou quando tem um atraso muito grande nessa fala. O segundo tripé do autismo são os interesses restritos e repetitivos. É tudo muito repetido. O mesmo brinquedo, o mesmo assunto, fala sobre astronomia e planetas e foguetes zilhões de vezes, mas a gente está conversando sobre futebol aqui, cara. A gente não está falando sobre o astronauta lá da NASA. A gente está conversando agora sobre o campeonato do teu irmão, a gente não está conversando sobre os astronautas. Aí ele sabe de assuntos extremamente específicos, muito pontuais e restritos. E obviamente são especialistas naquele assunto. Mas se eu converso sobre o videogame, ou o acampamento da igreja, ou eu falo sobre alguma coisa minha, eu perdi aquela criança, eu já não tenho mais ela aqui comigo. Ela não sai daquilo. E outra coisa também desses assuntos interesses restritos e estereotipados são os mungangos, as manias. Né? Você fazer muito assim com a mãozinha, que são os flappings, andar muito na ponta de pé, fazer umas vocalizações, umas esquisitices. Né? Falar muito sozinho, andar muito em círculos enquanto vai comunicar uma ideia. E em casa isso grita. E a mãe e o pai olham para um, para o outro, para a criança e nega, briga, exige, e são impacientes e são muito... Fica tudo muito tenso. E se frustram, porque eu sou mãe, né? A gente se frustra quando o filho não atinge uma expectativa. Quando tudo que eu desejava e sonhava vai lá e não... Então eu tenho que redimensionar o caminho de comunicação. E a terceira via do autismo é a relação social. Socialização é bem prejudicada, é bem difícil, é bem restrita, é bem pobre. Eu não entendo, por exemplo, quando vocês estão fazendo uma discussão, conversando sobre um assunto, você sabe, Guto, que quando Lohane chega em casa, ela está cansada.
ou ela tá feliz, ela tá contente, ela tem algo muito legal para te dizer, mesmo sem ela falar nada. Assim como a Lohane sabe quando você chega em casa e tá cheio de sinais não verbais. O autista não reconhece isso de jeito nenhum, mesmo que ele faça muito esforço. Precisa de treino. Aí na ADR, essa semana eu atendi um casal de adolescentes. Eu atendo alguns adolescentes, os meus idosos lá na clínica, né? Ela tem 19 e o namorado 20. Aí ela, Dani, eu posso chamar o fulaninho aqui pra gente conversar sobre o meu autismo? Porque ela é autista. Porque nas brigas a gente dá muito defeito. É complicado, ele não entende que eu não consigo fazer certas coisas. Então, é muito difícil a percepção, a entrelinha, aquela coisa do não dito, as nuances. E um pai de olho no filho, ou um casal, muitas vezes um homem ou uma mulher está dentro do autismo, não consegue fazer essas percepções, aí a gente diz, é muita grosseria da sua parte, é muita burrice, você não... Como assim, cara? Tá aqui, tá óbvio. E aí, isso dá muito ruim dentro de casa. Então, são essas 3 grandes características. A comunicação, os interesses repetitivos e restritos, que não muda, e a tal da socialização. E nós somos seres sociais. Total. Total. Então, quando a gente não tem isso, alguma conta vai chegar. Dani, quando chega o diagnóstico, o que os pais costumam fazer? Porque eu já vi casos de muita negação. Sim. E o que pode ocorrer, né, se chega, existe né? isso, quando chega? Eu acho, viu, amor? Desculpa, antes Sim. da Dani responder. Eu acho que talvez, possa ser que eu esteja enganado, tá, Dani? Se eu tiver, você me corrija. Mas eu acho que na maioria dos casos, o primeiro passo do pai é a negação. Porque assim, como é um diagnóstico que, se eu estiver enganado também, me diga. Positivo, não né? existe um exame, faz um exame de sangue. Perfeito. Como não existe isso, então o pai não quer receber aquilo. Não, meu filho não tem isso. nada. Não é isso, Dani? Exatamente. Não existe uma ressonância magnética, um laboratório que vai lá e diz assim, faça esses exames de sangue, faz esse raio-x. Não existe nenhum exame laboratorial que diagnostica um autismo. É apenas avaliação clínica. E o que é avaliação clínica? É olhar para o teu filho, olhar para aquela criança. Então, hoje a gente fala em diagnóstico precoce. Um bebê pode ser diagnosticado com autismo. Em casa, o meu Pedro, ele tinha menos de 1 ano, quando ele olhava para o rack da sala, né, para os móveis, as linhas, e ele ficava para lá e para cá, ele tinha acabado de aprender a andar, para lá e para cá, para lá e para cá, ele ria, ele se divertia com um objeto, com um rack. Aí eu peguei meu celular e comecei a gravar, com muita raiva, com muito medo, com muita angústia. Eu digo, não é porque eu tô noiada, porque eu trabalho com isso, deve ser, esse menino não tá dentro do espectro. E eu entendo tudo sobre autismo. Quase tudo, que ninguém entende 100% nada, né? E a gente olha para um bebezinho dentro de casa, sendo seu filho, que você ama mais do que tudo neste planeta. E eu olhava pro meu marido, ele dizia bem assim, amor, deixa de noia, deixa o teu trabalho lá fora. Aí eu deixei de noia. Mas minha mãe, que vocês conhecem muitíssimo bem, buzinava no meu ouvido e começou a disparar vídeos para mim. O que acontece na vida real. Total, Eu acho que os avós também, eles, né, olham os netos, entendem. Isso dentro da minha casa aconteceu também, né? Quando a alimentação para o sono. Tudo. Quando a minha irmã pensou que a filha dela era autista e a minha mãe pensava e ficava mandando, enfim. E aí é legal porque os avós, eles não estão comprometidos com essa lupa, com esse olhar. Eles amam tanto e eles não têm medo de nada. Mas o pai e a mãe têm. Porque os filhos são a gente. Metade do meu Pedro e da minha Júlia é eu e outra metade é o Jean, meu marido. Assim como um menininho de vocês. Então, quando a gente olha, é como se eu estivesse dando defeito. Eu não dou conta de alguma coisa e eu não vou dar o braço a torcer, porque, enfim, né, eu sou uma super mãe. Isso não acontece. Quando chega um diagnóstico, é depois de muito perrengue, muita negação, muito medo, muito choro, muita lágrima, muitos vídeos, muitas perguntas, muito Google. Aí a gente faz o quê? Consolida o diagnóstico. Tá bom, eu vou no médico. Eu vou no pediatra, eu vou no psicólogo, eu vou no neuropediatra. Tá bom, ok. Eu começo a gravar. Normalmente eu peço muito para os pais gravarem os seus filhos, porque os pais são especialistas nos próprios filhos. Ninguém mais é. Ninguém sabe da Júlia e do Pedro como eu sei, embora eles são recortes de Pedro e Júlia, onde eles vão por aí. Mas a gente conhece bem. E aí eu comecei a gravar, e levei pro meu marido, ele para de gravar o Pedro, deixa o Pedro brincar, ser feliz. É porque é menino, meninas são diferentes de meninos, e você tem,
eu sou mãe de casal e realmente a inteligência social das meninas é muito maior do que a dos meninos. Por isso que é difícil diagnosticar autismo em meninas. Nas filhas da gente, o diagnóstico ele é bem tardio. Aí vem com uma consequência muito maior, que são as ansiedades, as não correspondências sociais, enfim. Mas os meninos, a gente dizia, é porque é menino. E porque é a cara do pai. Aí meu marido dizia muito isso. Meu amor, eu era desse jeito, relaxa. Eu homem, tu é autista também? A gente tira onda. E sim, eu acredito muito que meu marido também esteja no espectro. Ele é muito estruturado, ele é muito da rotina. Olhe, 11 horas eu pego você no aeroporto, mas se eu não chegar, ele fica agoniado quando eu atraso. Então, esses 20 anos que a gente já está junto, é muito tempo. Eu já aprendi a lidar com ele já aprendeu a lidar comigo e a gente cresce muito. E óbvio que quando chega um diagnóstico para os pais, é difícil. Eu dou o laudo todas as semanas. Meus pacientes, eu entrego um papel, eu digo um código, existe uma sentença, que é o que normalmente os pais chamam. Mas não é assim. O casal, quando chega para mim, ele chega extremamente machucado, frustrado, cansado, noiado, como diz aqui no Ceará. Já brigaram com o outro. Discussão, ameaça de divórcio, trocentas vezes. Geralmente um quer ir atrás, o outro não quer, acha que é frescura, eu não vou ver isso, meu filho não tem isso. Se você quiser, vai e marque sozinho, você pague, viu? Não é com o meu dinheiro, porque essa coisa das finanças também. E aí chega aqui no meu sofá um casal muito machucado, muito pra baixo, cansado. E aí lá vou eu ter que dar um diagnóstico, confirmar aquela hipótese deles. É muito pesado, é muita responsa. E aí a gente organiza esse caminho juntos. E eu costumo dizer que é um mapa de funcionamento. É um ponto de partida. Não significa erro, acerto, doença, porque não é doença. É como é que funciona, cara. Vamos entender esse cérebro, vamos entender como é que esse comportamento funciona para ser saudável, para ter qualidade de vida. E aí é legal quando vira a chave. Aí faz as fases do luto, né? A negação, a raiva, a barganha, o medo, a aceitação. É riquíssimo. Como esse assunto é importante, guarda aí, Dani, que antes eu quero falar com você que está em casa. A gente até falou aqui sobre finanças, que é um problema, né, de diversas pessoas, mas eu quero te dizer que você tem a oportunidade de estar em casa, trabalhar em casa e ganhar dinheiro revendendo pijamas de noite. Você pode ser revendedora. Você sabia que você tem aí um lucro de mais de 100% só revendendo pijamas? E não é qualquer pijama não, viu? 50% da população ama ficar de pijama em casa sem fazer nada. Eu faço parte disso, eu amo chegar em casa e só colocar o pijama, mas é aquele pijama que você vai ter pro resto da vida. Eu já tenho pijama de noite, né, amor? Nós temos, já desde quando a gente se casou, e não se acaba. É um pijama com qualidade de verdade. Você pode ser revendedora. Então, entre em contato com a De Noite e você vai ter uma renda extra dentro de casa. É bom demais, viu? Oferecimento De Noite, roupa de dormir. Eu sou a louca do pijama. Eu também, eu amo chegar em casa. Tenho assim uns 20 ali, dependendo do humor. E quando tem um casal que ainda gosta de viajar de pijama, aí não tem jeito, né? A gente viaja de pijama, acredita que é muito confortável. E a De Noite tem uns pijamas que são calça, manga longa, é bem chique. Eu falo que dá pra ir até pro shopping, sabe? Eu já fui pro supermercado de pijama. Já fui. Aí a gente pega o pijama combinando, Né? põe nela do Pedro Augusto, eu, e a gente viaja de pijama. Já fizemos isso várias vezes. Mas voltando aqui pro nosso assunto, Dani, uma pergunta, uma curiosidade minha. Existe algo que comprove de onde vem o autismo? Isso é algo genético? Geralmente vem do pai, geralmente vem da mãe. Não, é quando junta o DNA do pai com a mãe que gera essa célula. Sei lá, existe alguma explicação para isso, Dani? Sim, existe sim. A gente tem mais de 200 genes relacionados ao autismo. É muita coisa. Então, muitas variações
podem ser coincidentes e naquele bebê está com a predisposição para manifestar o autismo. Outra causa possível, você junta uma série de fatores, combinando é que pode ou não fechar diagnóstico de autismo. Então você tem a idade materna avançada, uso de drogas, abuso de substâncias na gravidez, a gravidez avançada, intercorrências intrauterinas ou neonatais, o bebezinho que nasceu ali e tem uma intercorrência grave ao nascer de respiratório ou alguma questão ali neonatal, alguma infecção, alguma bactéria. E ambiente, fatores ambientais, eles são altamente predispostos para diagnóstico de autismo, como, por exemplo, ambiente de negligência, de abandono, de estresse, de toxicidade no ambiente familiar. Aí a gente tem também um bebezinho numa situação de vulnerabilidade e negligência. Isso tudo, adicione isso tudo, mais o uso abusivo e precoce de telas e eletrônicos, plim, você tem o autismo. Não significa que se você tem o autismo é porque você teve tudo isso. Se você tem apenas só a carga genética e mais nenhum desses fatores que eu falei, pode sim manifestar autismo. Porque às vezes você tem a genética, você tem idade materna avançada, a mãe tem 40 e tantos anos, 50 e tantos anos, idade paterna avançada, situações de doença ou intercorrências intrauterina, ou seja, na gestação, teve uma situação grave que aconteceu, que houve risco ao feto. E a quinta opção é situação de intercorrência neonatal. O bebê nasceu e ficou grave na UTI, por exemplo. Junte esses 5 fatores com o uso excessivo de tecnologia e telas, né? Em bebês, que até 2 anos é proibido, telas, né? De acordo com a nossa Academia Brasileira de Pediatria e americana. Então, o uso de tecnologia de forma precoce e abusiva, com esses 5 fatores, você tem a predisposição para manifestar autismo naquele bebê, naquela criança. Deixa eu ver se eu entendi. É um bocado de coisa. Se um bebê nascer normal, sem o autismo, ele pode desenvolver o autismo? Não, ele já nasceu com aquele autismo. A questão é que pode ser suprimido, ou seja, ele vem com a carga genética. Bebê número 1 desse casal. Ele não desenvolve, ele nasceu com isso. Ele nasce com autismo. Mas você potencializa com essas coisas. Potencializa com essas coisas. Tá. Ou suprime. Esse Então, bebê nasceu, a família altamente preventiva, né, no estímulo adequado, na riqueza com o ambiente, com a natureza, na linguagem, no toque, no sensorial, nos estímulos. E esse bebê não tem acesso a eletrônico e telas de forma precoce, porque eu sei que o pai já tem um sinal de autismo, ou o primo distante tem autismo, ou eu fiz um exame genético, porque, né, tem muitas famílias que já vão atrás da genética. Eu sei que tem aqui 30% de autismo no meu bebê que está aqui com 20 semanas de gestação. Então, eu vou cuidar do ambiente, eu vou cuidar desses fatores, né? E aí eu vou fazer com que esse bebê cresça com habilidades de vida desde o dia 0. Desde a amamentação, desde o colo. Mas você tem essas possibilidades todas. Então, ele já nasce, o autismo é uma coisa que nasce com a gente. Não é classificação de doença, mas é caracterizado como um transtorno de neurodesenvolvimento. O desenvolvimento, ele é atípico pelas características que a gente já colocou lá atrás. Dani, voltando para o casamento. Sim. Quando isso fala, né, que Grita. pode ser algo genético e pode ser, como você falou, que é uma das causas, existe uma culpa, assim, o casal em si, eles podem trazer isso naturalmente, chegam casais para vocês culpando um ao outro porque Sim, é assim, infelizmente. e existe essa briga? Aponta dedo, né? Infelizmente, a gente está falando de maturidade conjugal aqui. Quando não existe essa maturidade conjugal, quando não existe a conversa, a comunicação, que a maior parte dos divórcios acontece pela falta de comunicação ou comunicação disfuncional, esse casal chega adoecido. Aí esse casal não dá conta desses desafios que chegam na família deles. É um casal que não tem preparo, não tem predisposição para dar conta desse desafio. Eu gosto muito de dizer que Deus manda os desafios perfeitos para cada família. E quando chega o autismo dentro de um casal sem preparo, uma. Ou ele cuida, corre, ok, eu vou dar conta disso. Vamos aqui, marido, vamos aqui, esposa. A gente vai crescer como família, porque esse foi o presente que Deus nos deu. A gente precisa disso para crescer. Ou a gente não dá conta e se separa. São essas duas polaridades. Não existe outra alternativa. Ou a gente cresce juntos
e é fantástico, eu vivo isso, eu testemunho isso, é lindo de ver. Ou eu não dou conta, eu vou aqui para outro caminho, eu nego, eu culpo você por causa da sua família, por causa do seu pai, daquele seu primo doido. Aí tem um monte de coisas que acontecem, que chega na cama do casal por conta da educação dos filhos deles. E o autismo, ele vem para gritar. Lá atrás eu disse, cara, como Pedro nos ensina. Que a Júlia me ensinou foi muito, porque ela inaugurou a maternidade em mim. Mas o Pedro, ele trouxe uma intimidade entre mim e o meu marido gigantesca. Bem na época que ele ficou, ele tinha 6 mesezinhos, ele teve intercorrência neonatal. Então ele estava entubado. Foi grave. E a gente ficou uns 15, 20 dias no hospital, na UTI, aquela coisa estressante. E Júlia estava com os meus pais em outra cidade, estava tendo greve dos caminhoneiros, lembra? Que não tinha gasolina, não tinha avião, ninguém podia se deslocar para canto algum. Ficamos só eu, o Pedro e o meu marido. A gente foi obrigado a mergulhar naquela situação inteira, só nós 3. E aí o Pedro, ele acessou o meu esposo na paternidade que ele não tinha acessado até então, com a Júlia, que já tinha 5 anos. Então foi perfeito, foi muito bom. A gente disse sim para isso que chegou para nosso colo, e o Pedro, cada dia que passa, ele cresce. Que as pessoas dizem algo polêmico que eu vou dizer aqui. Ai, Dani, o Pedro saiu do espectro, né? Porque não tem cura, o autismo não é doença, então não se cura, nasce com. Então não existe isso. Então a gente trouxe algo e as pessoas, às vistas assim do outro, ninguém acha que o nosso Pedro está comprometido, porque ele não está. De tanto que a gente cuidou desse ambiente, desses fatores, desse cuidado, dessa consciência, dessa comunicação, dessa socialização. Ele ficava o tempo todo querendo saber dos carrinhos. Aí o meu marido ia lá e dizia assim, cara, vamos jogar bola. A gente quebrava um pouco o script mental daquele bebê, daquela criança pequena, e o pai ativo dentro de casa, porque ama a esposa, porque ama o filho, ama a filha. Eu quero intencionalmente fazer meu filho crescer, porque... E aí a gente depois devolvia o Pedro para a zona de conforto dele, que eram os carrinhos. Então a gente esticava a baladeira para coisas novas, para viagens, para experimentações, para experiências. Estimular ele, o tempo todo, que é o que a gente chama de estímulo. E devolvia ele para os carrinhos, porque ele ama. Assim como é hoje. Hoje a gente faz um monte de coisa, depois eu devolvo. Né? E a gente deixou o Pedro viciado em gente. Ele ama conversar. Olha, Ele não para. E é muito legal. O Que Júlia já é fala, algo- para, Pedro, Que fala só já um é algo pouquinho. diferente, né? Porque geralmente quem tem o autismo procura se isolar mais, é mais o Mais mundo isolamento, dele, né? A internet é perfeita para quem tem autismo. Uma criança e o adolescente autista, dentro de casa, os pais não percebem, ele se isola ali dentro. Percebe que a fotinha do WhatsApp de um adolescente autista não é ele mesmo, é um ícone, é uma foto de um desenho, de um anime, de um personagem. Ele não se expõe, porque é um medo, é difícil, eu não sei nem para onde vou com a minha fala, com a minha socialização. Então, é possível ter um relacionamento saudável, mesmo com o desafio de um filho autista. Totalmente. E para isso é necessário fazer alguns ajustes. Perfeito. Que você já mostrou aqui pra gente, né, que você fez na sua vida pessoal. Mas quando chega isso, você tem como explicar assim, como as pessoas podem buscar essa ajuda? Perfeito. Lohane, a gente traz primeiro os sinais, percebe os sinais. Se você percebeu, grava, filma e marca com um neuropediatra ou um psicólogo infantil. O pediatra também está apto, neuropediatra, pediatra ou psicólogo. Especialista em desenvolvimento infantil, aquela psicóloga que você já sabe, né? Fala com a minha equipe, a gente tem 3 psicólogas lá no time que cuidam só de desenvolvimento infantil. Marca e já leva com esse monte de vídeo, porque a criança na consulta, ela só vai ter 1 hora e meia. Então eu preciso saber disso. Grava, filma, todas as rotinas. E vai a mãe e o pai para essa consulta, porque a gente avalia o homem e a mulher que são pais daquela criança. A gente percebe sinais de autismo na mulher ou no homem e que justificam ou não aquela criança. Então, de cara, tem um traço genético. Então, percebe os sinais, vai no médico, pega o laudo, vai na escola se é grave. A gente tem 3 tipos de autismo, tá, gente? A gente tem o tipo 1, que é o leve, que é aquele que não precisa de nenhuma assistência, nenhum suporte. Ele funciona muito bem na vida. A gente tem um tipo 2, que é o moderado, aquele que precisa de certa assistência, às vezes na escola, um acompanhante terapêutico. Ele precisa de muita gente ali traduzindo situações sociais e comunicativa. Ele precisa de mais terapias. E o tipo 3, que é o grave, aquele que não funciona bem na sociedade. Ele precisa de muito suporte. Então, quanto mais o suporte ajuda, maior a gravidade do autismo daquele indivíduo.
E os pais precisam ter consciência. Chegou um diagnóstico, faz o quê? Aí bora caprichar essa criança para habilidades de vida. Em casa, senta no chão, brinca, dá o banho, vai para comida, o passeio do fim de semana, pé na natureza, vai para o mar. Os dois juntos é bom fazer isso. Família, porque a potência da vida, ela acontece na infância. E a potência da vida para uma criança, quem é? O pai e a mãe. Então não dá para colocar uma babá, uma fonoaudióloga, uma pediatra, um neuro, uma psicóloga o tempo todo com aquela criança para estimulá-la, porque o amor vem daqui. Não vem desses outros profissionais ou esses cuidadores. A referência principal de base familiar, de vínculo e conexão, é com o homem e a mulher, o pai e a mãe. Então, se eu tenho meu pai fazendo ali no chão brincadeiras de marmota, de bagunça, cosquinha, 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 eu paro, olho no olho do papai, eu dou um sorriso, aí eu devolvo ele pro chão, eu acabei de ensinar contato visual pro meu filho, porque eu o amo e ele me ama. Então, a potência para o cérebro dessa criança é gigantesca com o pai. Vá fazer isso com a babá. É diferente. Então, eu estou aqui com a mamãe na cozinha, fazendo um cupcake bem gostoso, e aí ela vai, suja o dedo do teu filho todinho. Se for a babá, vai querer limpar, vai querer ficar preocupado com a bagunça. Se sujem com a criança. Então, se é com o pai e a mãe, que é o vínculo afetivo primário, a potência de aprendizado desse cérebro para a vida, para as habilidades de vida, são gigantescas. Então, é muito rápido que se adquire novas habilidades. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais a família está presente, é melhor, mais a potência ganha. E o casal fica livre da tensão que era o tal do autismo. Aí fica bem legal. Agora deixa eu dar uma pequena pausa aqui para agradecer a ViaSul Jeep, essa empresa que está com a gente desde o início e que com certeza tem o melhor carro para a sua família, não é, amor? Nós somos apaixonados. Fazer um coraçãozinho aqui para a ViaSul Jeep. Roda aí, olha aí esse VT. Eu sou ViaSul Jeepeira, por isso que eu amo o Compass. Ele é pura elegância e conforto. Eu sou ViaSul Jeepeiro e claro que escolho o Jeep Renegade, um carro esportivo, compacto e um excelente custo-benefício. Nós somos ViaSul Jeepeiros e para não ter problema, escolhemos o Jeep Commander. O carro da família. Nós somos ViaSul Jeepeiros e claro que eu sou muito friorenta. Mas aqui nesse carro você aumenta a temperatura só do seu lado, porque eu sou calorento. Eu sou ViaSul Jeepeira e eu amo a Commander. Isso porque ela é grande e tem um conforto ideal, já que eu tô pensando em aumentar a família. Eu sou ViaSul Jeepeiro e claro que não abro mão de uma boa aventura, então eu quero um 4x4. Então é isso, obrigado meu amigo Getúlio, um beijo para você, obrigado por acreditar nesse projeto e quero aproveitar também para mandar um abraço pro meu amigo Davi e pro pessoal da Invicto Idiomas, que nós com certeza iremos nos matricular para fazer um curso, porque depois da vergonha que nós passamos nos Estados Unidos agora com o nosso filho, meu amigo, pelo amor de Deus. Quero só dizer que a didática da Invictus Idiomas é tão incrível, gente. Só ele explicando, né? Eu falei, agora sim a gente vai saber falar inglês. Em 18 meses você sai falando fluentemente. Vale super a pena. Tanto para você adulto, para você criança, vale super a pena mesmo. Conheça, Invicto Idiomas, já começa a seguir e compartilhe, viu? É verdade, eu tenho que me preparar, porque daqui a pouco o Pedro Augusto vai jogar na Europa, como é que eu vou ser empresário dele e acompanhar ele lá? Nós temos que falar. Muito bom. A gente está aqui falando, né, os sonhos que a gente tem com o crescimento dos filhos e tudo. A gente já pensa, né, que quando o filho chega, já muda muita coisa, principalmente durante os 3 primeiros meses que você está ali cuidando, você muda a sua rotina completamente e os seus olhares são completamente para os filhos, o filho que está ali recém-nascido e que é normal. Isso. Mas quando a gente fala de uma criança com autismo, os olhares não é só durante esses 3 meses, às vezes uma vida inteira. E acaba que o olhar do pai e da mãe só vira para pai e mãe, não de marido e mulher. E isso é uma das brigas que acontece. É uma grande demanda. Desafio. É uma grande demanda do casal, porque ele esquece completamente, já é natural o casal esquecer da conjugalidade, né? Porque ele mergulha na paternidade, na maternidade, especialmente nós mulheres, a gente cai nessa armadilha rápido, porque aí tem uma série de hormônios que somos desenhadas para maternar. Mas o marido vem e diz assim, amor, hoje à noite é nós dois, viu, amor? Vamos sair, vamos ficar junto e tal.
Não posso, tô cansada, tô exausto o dia, você não sabe o dia inteiro que eu passei com ele, você não sabe como foi difícil, você não entende, você não pode falar. Então o cansaço e o estresse paterno e materno, ele invade a casa da família de um autista. Principalmente aqueles autistas que têm muito suporte, os graves, né, o grau 2 e 3. Porque são muitas terapias, é muito estímulo, o tempo todo eu só brinco com essa criança para fazer ela se desenvolver. Eu não brinco por brincar. Tem o sono, tem a escola, tem a brincadeira, tem os amigos que ela não está fazendo, tem a fala que ela não está desenvolvendo. E isso me cansa, me suga. O casamento, ele fica esquecido, sabe aquela coisa embaçada? E o homem, ele é maravilhoso nisso, sabe, Guto? Porque vocês puxam a gente. E eu lembro que quando eu mergulhada na maternidade, super típica da Júlia, eu ficava ali naquela coisa da amamentação, de fazer... A psicóloga de desenvolvimento infantil é meio noiada, quer estimular o tempo todo. E aí meu marido chamava pra gente dormir junto, pra gente fazer uma saidinha, pra gente fazer um momento de 1 hora sem falar da Júlia ou do Pedro. E eu voltava para esse assunto, eu voltava para os filhos, eu voltava para os filhos. E vocês são ótimos em puxar a gente. Mulheres, escutem mais os seus maridos, tá? Então, assim, voltem-se para o casamento, porque isso é fantástico, inclusive para os filhos. O homem é direção, o homem é força, a mulher é vínculo e afetividade. E para uma criança ter esses dois, com essas áreas bem atuadas, é fantástico. E não esquecer que, primeiríssimo lugar, quem chegou? O casal. Depois veio um filho, e depois é que veio um diagnóstico, e depois é que vem as estimulações. Então volta para o começo de tudo e lembra por que você está ali. Lembra por que você se apaixonou por ele, por que você se apaixonou por ela, por que vocês fizeram aquele bebê, o que esse bebê vem ensinar para vocês dois como casal. E isso é fantástico, a gente ter essa consciência e pedir muita orientação a Deus todos os dias para cuidar desse caminho com consciência, porque é fácil a gente se perder. É fácil a gente se estressar. A exaustão materna, o burnout, já ouviram falar nesse termo? Ele está dentro da casa, ele está dentro do casamento. Mas explica para as pessoas que estão assistindo a gente o que é essa palavra tão o bonita, burnout. Ele é esgotamento mental máximo diante de uma tarefa. Então a gente conhece muito o burnout pelo trabalho, porque as pessoas são workaholics, trabalham demais e fazem muita coisa fora de casa. Mas existe o burnout parental, que é quando os pais estão estressadíssimos, o nível de esgotamento máximo, por conta da tarefa de criar filhos. E imagine com diagnóstico de autismo, com muita dependência, com muita assistência, né? Então essa conta fica bem pesada mesmo. Dani, lá no início do podcast a gente falou de uma estatística alarmante, assustadora, que em média 50%, ou seja, a metade dos pais que recebem esse diagnóstico acabam que se separando. E isso realmente é uma dor muito grande. A minha pergunta para você, qual é a maior dor desses casais? Você tem atendido diversas famílias que têm lutado contra isso para não chegar nessa separação, mas com certeza quando esses casais, quando essas famílias chegam até você, deve existir algum gatilho, alguma coisa que diga assim, essa é a maior dor. O que seria essa dor? Perfeita pergunta, Guto. A maior dor, eu vou dizer que é realmente a dor gigantesca do homem e da mulher quando chegam para mim no meu consultório. O que vai ser do meu filho? Como é que ele vai crescer? Será que ele vai conseguir? Essa incerteza, né? Essa insegurança, essa não certeza do que ele vai conquistar, de que habilidades ele vai ter. Será que ele vai conseguir aprender a ler? Será que ele vai conseguir estudar? Será que ele vai tirar nota boa? Vai ser aquela criança que vai ter muita deficiência intelectual? Vai sofrer bullying Vai sofrer bullying. Será que vão tirar onda com ele? Vão fazer chacota? Vão rir do meu filho? Porque ele está fazendo assim no recreio? Será que ele vai ser aquela criança sozinha no recreio amanhã, todas as manhãs na escola? Será que o meu filho vai ficar tão evidente o autismo dele que todo mundo, por onde a gente passa, vê que ele baba demais, que ele não fala absolutamente nada, que ele não consegue ficar sozinho, que ele nunca participou de uma viagem da escola, que ele não funciona na hora do café da manhã, que ele não organiza a alimentação? Eu tenho medo que o meu filho sofra exclusão social. E os pais choram muito por isso, choram mesmo. Porque a incerteza... Aí eu digo, gente... Essa é uma angústia desnecessária, que gasta uma energia muito grande e traz discórdia entre vocês dois como um casal. Quando a gente faz o começo e o trabalho bem feito com uma criança, não importa se essa criança não tem autismo ou se ela só esteja viciada no videogame, por exemplo. Se o pai e a mãe fazem um trabalho bem feito, básico bem feito, não existe
possibilidade, porque eu estou falando de cérebro, dessa criança não alcançar. Ela vai alcançar. E quando a gente fala do básico bem feito, estimulação, contato visual, consciência, muita intencionalidade para fazer essa criança participar. A gente tem aí o filho do Marcos Mignon. Ele é autista grave, nível 3. Ele é jovem já. Ele participou de um programa, eu vi por um acaso, de um programa no celular, ou no programa do pai, aquele Caldeirão, sei lá. E ele foi fazer uma dança. E ele se divertiu com aquilo, e o pai ampliou aquela inclusão e disse, esse é o meu filho, eu valido tudo o que ele é. Eu fico em paz, eu vou dormir bem, eu alcanço o presente que Deus deu para mim, porque foi para isso que eu vim. Por causa do filho dele, a gente tem uma pessoa muito popular que traz informação para milhares de pessoas todos os dias sobre o autismo. Não teria acontecido se ele não tivesse aquele filho. Então, existe sim benefícios gigantescos, não importa o filho que a gente tenha, como um presente, como algo divino, como uma bênção mesmo, uma graça que a gente recebeu. Então, se preocupar com o outro, acho que é pequeno fazer isso. Acho que é legal a gente acolher, amadurecer muito esses pensamentos, como casal se fortalecer e blindar-se para esses pensamentos intrusivos, para inveja, para julgamento, para crítica, para exclusão, blindar e educar todo mundo da sua comunidade. Eu acho que a gente está aqui para isso mesmo. O companheirismo aí, como Total. você falou, você cresceu muito com o seu marido nisso. Sim. Vocês tiveram ainda mais intimidade para falar sobre tudo, né? Então, isso também faz a diferença para blindar o relacionamento. Uma coisa legal que aconteceu um dia desses, o Pedro começou uma gagueira na fala. Ele gosta muito de falar. E ele quer falar tantas coisas que ele acaba atrasando a primeira sílaba da frase. Então, ficou uma gagueira. Aí o meu marido, por uma questão mesmo de não saber, para, Pedro, espera, fala de novo. Peraí, que o papai está aqui para ouvir. Cada vez que ele falava, o pai ia lá e dava uma frase de orientação, ou seja, interrompia. Para, espera, respira. Aí o Pedro chegou para mim no meu ouvido, porque ele caboeta mesmo, ele fala mesmo, mãe, você sabia que o papai briga comigo quando eu estou gaguejando? Aí eu, cara, como assim? Aí a Júlia, mãe, o papai fica chamando a atenção mesmo. Aí eu vou no papai, sem os meninos saberem. Seguinte, o Pedro me disse, numa situação, assim no carro, que você estava interrompendo, que você estava atrapalhando. Ele, meu amor, desculpa, é verdade, eu achava que eu estava ajudando. E aí ele refez o caminho de volta e disse, caramba. Amor, quando você pegar ele na escola, liga para mim no Viva Voz, ele estava de plantão nesse dia. Aí ligamos pro Jean. Oi, meu amor, é o papai. Pedro, a mamãe me contou sobre a história da sua fala quando você estava conversando no carro. Eu quero dizer que eu sinto muitíssimo porque eu fiz isso com você naquele dia. Eu nunca mais vou fazer isso com você. Você me perdoa? Um grande falando para um pequenininho de 6 anos. Sim, pai, tudo bem. Eu amo você, viu, cara? Também te amo muito, pai. Pronto. Resetou, reorganizou, estabelece uma consciência muito massa. Não estou dizendo que somos perfeitos, tá, gente? Mas eu estou dando alternativas de caminhos. Sim. Dentro do casamento, onde o marido escutou a esposa, onde ele entendeu, meu amor, você trabalha com isso, você tem muito mais intencionalidade, me ajude a crescer com os meninos. Eu confio, assim como ele tem muito mais talento para outras situações que eu vou lá e peço a ajuda dele. Então, dentro do casamento, a gente cresce muito quando a gente refaz o caminho, quando a gente diz eu sinto muito. Quando o adulto vai lá e erra e diz, cara, seguinte, a mamãe me contou uma coisa, a mamãe tem toda a razão. Ou então o papai tem toda a razão na frente da criança, aí a família vai, crescendo, ajustando, se os defeitos vão sendo organizados, a gente vai crescendo na maturidade. Eu acho que é sobre isso. O estresse do casal e que ele se divorcia dentro do autismo é porque eles não se respeitam. Não existia já atrás uma prontidão conjugal. Casamento é coisa de adulto, gente. Não é coisa de criança. Casamento é coisa de gente grande. A gente sempre fala isso, né? Né? Eu digo isso também. Eu falo que o problema maior que a gente encontra hoje, eu e a Lohane, nós temos a grata felicidade de acompanhar centenas de casais, mentorear muita gente, liderar grupos de casais. E uma coisa que a gente sempre fala, casamento é lugar de homem e mulher, e não de menino e menina. Exatamente. O problema é que as pessoas casam, mas querem continuar com atitudes de menino e de menina. E não cabe dentro dessa posição, porque realmente tem que ter muito acordo, tem que ter muito diálogo, muito entendimento, muita conversa. Muitas concessões que eu vou abrindo, eu vou quebrando. Muito perdão. Ainda mais quando se entra dentro de um assunto como esse que a gente está conversando hoje aqui,
aonde um filho desse, ele muda totalmente o contexto familiar. Muda tudo. Ó, eu fico imaginando, vou dar um exemplo de vida real. Outro dia tava eu e a Lohane em casa e a gente doido pra namorar, né? Naquela situação de tipo, a gente precisa ter um tempo pra nós Sim, dois, né? por Não dá. favor. E aí a nossa casa é um duplex, em cima e embaixo Sim. e tal. O Pedro Augusto estava lá embaixo assistindo, eu falei, opa, é nossa Bora, oportunidade. vamos, Enquanto ele cuida. tá assistindo ali, vamos aproveitar o nosso momento. E a gente foi pro quarto. E parece que o menino sente. Eu digo pra ela, olha, o meu filho, quando eu pego em você, ele sente que eu peguei em você. Só pode, não tem lógica. Parece que tem um alarme assim. Quando a gente entrou no quarto e tava começando a namorar, o menino chega batendo na porta. Eu digo, Jesus amado. Acionou o sensor que o menino sentiu lá embaixo. O menino bate na porta, eu digo, filho, só um instante, papai tá resolvendo um negócio aqui com a mamãe. Sempre assim. Daqui a pouco a gente desce, volte para assistir que a gente vai. Aí, ok. Silenciou, falei, amor, deu certo. Ele desceu. Quando a gente foi voltando a namorar de novo, o menino atrás da porta, ó. Tchucu, 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 dançando e cantando atrás da porta. Rapaz, aqui. Acabou o clima. Eu digo, amor, não dá mais não, já foi, já aqui. Já foi. Mas por que eu tô contando essa situação? Eu estou falando de uma situação, de um caso isolado que aconteceu na nossa casa. Nosso filho, graças a Deus, não tem a questão do desenvolvimento, né? De um atraso. e tal. É. Agora, vamos se colocar no lugar de um casal que tem um filho que demanda a atenção deles o tempo todo. inteiro. Qual é o horário que esse casal vai fazer amor? Qual é Na o casal que escola, esse casal quando o vai menino vai pra namorar? Qual é o que... escola. Só que ainda tem um outro detalhe. A gente tem alguns amigos que têm filhos com autismo. Sim. E uma das coisas que eles sempre revelam pra gente, assim, sempre quando a gente conversa, Guto, tudo é um dilema. Vou dar um exemplo. A gente quer ir pra igreja. Ok, o menino não quer ficar no Kids, o menino quer ficar correndo dentro da igreja o tempo inteiro, as pessoas olham pra gente Desconfortável. de uma forma torta, porque um autista, ele não tem nada que... Por exemplo, você olha Não para uma tem. criança que tem síndrome de Down, você vê que ele tem um olhinho puxadinho, ele tem uma característica, as pessoas entendem. Sim. Mas o autista, ele não tem nada. É o mal Aí, tipo assim, educado, o menino né? é mal educado, o pai e a mãe não tem vergonha na cara, não cuida do menino, não olha o menino. E isso é Exatamente. muito difícil. Entendeu? Então são... Desculpa. São situações que acabam que agravando para o pai e para a mãe, né? Total. E na prática, como é que a gente pode fazer isso? Porque para criar um filho típico, você precisa de uma vila. Você tá bem. Precisa estar bem também. Isso. E precisa de uma vila, né? A gente precisa de acompanhamento, precisa de uma família, precisa, enfim. Mas para criar um filho autista, precisa de uma vila ainda maior, Bem no maior, caso. é. Gente, o babado é grande, como diz, né? A primeira hora de namorar, a melhor hora é ir pra escola. Na hora que eles vão pra escola, porque tem professores, tem muita gente, a criança fica lá e você fica à vontade. É importante essa intencionalidade de você perceber que você precisa ser casal. Muito bom. Como é que você vai cuidar se você não se cuida? Quem cuida de quem cuida? Eu tenho mentorias para pais há muitos anos e vou lançar inclusive mais uma agora. Eu sempre faço com pouquíssimos casais, porque eu consigo trazer a potência maior para aqueles, né? Quem cuida de vocês? Então, se um dos dois ou os dois não tem essa consciência, dá muito ruim. O que a gente precisa fazer de suporte? Tem um provérbio africano que fala que é preciso uma vila inteira para criar um filho, uma criança, né? E a gente fala de uma vila e aposte muito e conte com essa vila. O marido, a esposa, os avós, a escola, os terapeutas, os cuidadores, né, que são as pessoas da casa que trabalham com você, os vizinhos, ampliar esse diagnóstico, falar para quem você puder falar, porque você normaliza uma situação. Chegar junto, traga para a sua empatia a sua situação. Se você tem um filho extremamente dependente de você, você precisa de suporte. E você precisa sinalizar, pedir ajuda. Então converse, jamais uma esposa pode ficar com a sobrecarga sozinha, porque quem está perto do gol é que faz o gol. Então, se você tem um filho de um homem e de uma mulher, não é só da mulher a responsabilidade. Não pode ser o marido que ajuda. Basta um filho, né, com necessidades típicas de desenvolvimento normais, que já é trabalhoso. Ele me ajuda muito. Então, use essa vila, essa rede de apoio. Peça ajuda, sinalize, escreva em linhas neon aquilo que está ruim para você, se afaste. Dê uma de doido ou de doida, se afaste e tranque no quarto. Eu digo muito isso para os meninos lá em casa, quando eu estou cansada, quando eu estou gripada, quando eu estou com um dia muito cheio. Eu cheguei à noite
E eles vêm com muitas demandas legais, mas eu não estou pronta para ficar com eles e vou entregar o meu pior. Eu digo, galera, é o seguinte, eu vou tomar um banho, eu vou lá no meu quarto, eu vou jantar e daqui a 30 minutos a gente se encontra, porque eu não estou bem. Eu estou bem cansada. Papai, fica aí com eles. Aí o papai assume. E a gente precisa sinalizar, fazer um pouco mais de comunicação assertiva, funcional dentro de casa, porque a gente tem filhos, poxa. Eles precisam da gente, a gente está formando eles para a vida. E se o pai e a mãe, dentro do casamento, não se conversam sobre o casamento, quiçá sobre o filho. Se eu não valido você, se eu não valido o outro, eu não valido o outro também, que é modelo. A gente faz o tempo todo. A forma como eu falo com meu esposo é a forma como os nossos filhos terão de modelo para se comunicar na vida. Então, se isso é de forma agressiva, aperreada, apressada, de uma forma opressora e abusiva, é claro que eu estou criando filhos abusivos, filhos agressivos, filhos impacientes. Então, a conta não fecha. A gente precisa ser muito consciente, sabe? Falar sobre filhos hoje, a gente está falando muito sobre isso, e aí tem os temas, né, dos filhos, tem a puericultura, tem a parte da amamentação, tem a parte do homem e da mulher, dos diagnósticos, da escola, das rotinas, da fralda, tem tanto assunto sobre filho, mas o principal assunto é a segurança dos pais. Os pais não se sentem seguros e aptos para serem pais. Eles estão ali só vivendo o casamento, que é coisa de gente grande, Vem o filho na jogada, muda tudo, inclusive a questão financeira. A questão financeira é algo relevante demais, porque você vai pagar uma conta de psicólogo, de neuropediatra, de terapeuta ocupacional, de fonoaudiólogo, de acompanhante terapêutico. Isso já gera um desconforto naturalmente, né? Naturalmente. E aí é onde é necessário trabalhar mais, é necessário... É caro também. Saber muito. Agora, a gente tem uma coisa interessante que poucos sabem. Existe toda uma legislação para o autismo. Muito bom. Que ainda não existe para o TDAH. Ou seja, os neurodiversos do TDAH, os hiperativos e impulsivos e desatentos, eles não têm uma lei que os protege diante do plano de saúde, diante da escola, diante das filas do supermercado, das vagas de estacionamento, dos locais de trabalho. Mas para o autismo tem toda uma legislação. Você pode tirar a carteira do autismo, você pode pegar todas as terapias e fazer reposição. O plano de saúde é obrigado a pagar de volta. Ou você tem a obrigação com o laudo de ter adaptação curricular na escola, acompanhante terapêutico na escola. Buscar conhecimento, tudo, né? Isso gente, é importante. A gente precisa saber, por isso que tem que levar informação. Eu parabenizo vocês por levarem mais informação aos casais que acompanham vocês. É fantástico isso. Muito bom. Ela Muito falou aí bom, de Dani. finanças, amor. Muito É bom. muito importante a gente até voltar a esse assunto para falar, né? O quanto é importante também ter um seguro que dê para você utilizar em vida, né? Deixa eu aproveitar aqui já que a gente está falando de finanças, falar para vocês da Leal Marinho, que é uma corretora de seguros que traz para você uma segurança tanto familiar como patrimonial, financeira também. Estou falando do meu amigo Ian. Nós, por exemplo, somos protegidos, né, pela Prudential através da Leal Marinho. Como que funciona? É um seguro de vida onde você tem direitos em vida, não só porque tem gente que fala assim, vou fazer um seguro de vida, eu não estou nem querendo morrer. Para deixar para os filhos. Isso também é algo muito bom, mas não é só sobre isso. A Prudential, ela trabalha da seguinte forma: você faz um seguro de vida, se daqui a 10 anos você não utilizou aquele seguro, ele está quitado, você pode parar de pagar ele e você está coberta, que é a Lima Marinho, você está coberto o resto da vida por aquele seguro. Ou então não, daqui a 10 anos eu não utilizei, Guto, e eu quero resgatar. Ele é como uma poupança forçada. Você resgata todo o valor que foi investido, corrigido, e ali você vai ter uma boa grana para pagar a faculdade do seu filho, para comprar um carro para ele, o que quer que seja. Mas o que eu quero dizer para você, isso é muito importante, principalmente se você é um funcionário que trabalha como agente, por exemplo, que não tem uma carteira assinada, que é um funcionário liberal, porque você precisa de uma garantia. A sua família, a sua vida está em jogo. Deus me livre, sofreu um acidente, quebrou uma perna, um braço, não pode trabalhar. E aí, como que fica a sua família? Então você precisa de um seguro que te traga essa proteção. Então faz que nem a gente, fala com o nosso amigo Ian. Falando das finanças ainda, deixa eu voltar para você. Eu queria, Dani, que você trouxesse clareza para a gente, mais ou menos, em termos de número mesmo, de valores. Quanto, em média, que uma família vai gastar para ter aí um acompanhamento mensal com um filho autista dentro de uma clínica? Ih, gente, bora para a calculadora aqui, vamos lá. Psicólogo, vamos colocar um preço mediano. R$ 200 por semana.
e eles pedem 40 horas de terapia por semana. Né? As evidências científicas trazem, né, os terapeutas, os mestres em neurociência do desenvolvimento infantil pedem 40 horas de estímulo por semana. Não significa que a criança vai passar 40 horas em consultório de ninguém. Ela fica uma média de 8 horas, né? 2 vezes na fono, 2 na psico, vai para TO 2 vezes. É uma rotina intensa, cansativa. Eu estou falando daqueles que precisam de suporte. E aí essa conta é altíssima. Você tem de fono 300 por semana, vezes 4 por mês. Me ajudem. Mais psico, 150, 200 por semana, 400 por semana. Aí você tem neuropediatra a cada 3 meses. 3 meses é R$ 800. Um pediatra, né, ok. Tá dando Aí sempre uma você média, tem né? o terapeuta ocupacional. Você também tem 1 a 2 vezes por semana. Aí você vai mais 300 por semana, 400 por semana. Você tem uma acompanhante terapêutica, aquela pessoa que está ali dentro da sala de aula do teu filho, mediando a informação do professor para ele, fazendo essa intermediação. Essa pessoa, ela tá, assim, a escola, ela tem que dar, mas você contrata um outro para ficar em casa a tarde toda, que não é o babá. Tem que ser alguém que estimule. Então você paga mais um salário mínimo para essa pessoa por mês. Você tem Realmente. 2 ou 3 escolas extra que você paga. No mesmo filho, ele paga 4 mensalidades. Um filho é o preço de 4. Fora alimentação, plano de saúde, roupa, passeios, nutricionista. E essas coisas É todas que muita você coisa. falou, se ele tiver um plano, o plano por lei tem que cobrir isso, ou Vamos não? imaginar que ele não tem plano de saúde, ele é obrigado por lei a ter acesso a todos esses serviços pelo sistema de saúde, pelo sistema público. Certo. Você tem. Se você não tem acesso a um fonoaudiólogo na sua cidade, no seu bairro, na sua região, ou um psicólogo, ou um terapeuta ocupacional, porque ele não come, ele não dorme, os barulhos, a questão sensorial é extremamente dificultadora para ele, ou ele não fala, ou enfim. Você tem que ter isso tudo particular e você tem direito a ressarcimento pelo plano de saúde. O plano de saúde é obrigado a dar. Então, além disso, tem outras leis também que a gente precisaria atualizar, como, por exemplo, a carteira do autista. Ele tem direito a metade de parques, ingressos para shows e cultura. Ele tem acesso a passagem de voos, né, mais barata, às vezes 50% a 75% de desconto em passagens aéreas. Ele tem direito a IPVA, por exemplo, ele fez 18 anos, ganhou o carro do pai. Ele tem direito à isenção total de IPVA. Então, tem muita coisa que a legislação já agora acolhe a família atípica. Isso já para abater desse custo exorbitante É muito alto. que os pais têm, no É caso, muito né? alto. Por isso que está dentro, além de todas as leis dos PCDs, pessoas com deficiência que chama, que você tem acesso a tudo que um PCD pode ter. Né? Então, hoje você já tem mais estruturado, específico para o autismo, além de todos os outros direitos de inclusão de PCDs Buscar no conhecimento Brasil. liberta em tudo. Por Em isso que é tudo. importante você buscar conhecimento, mas sabendo que você, pai e mãe, você, marido e mulher, estão numa missão juntos. E se Deus te deu um presente, que é um filho, e te deu esse filho com autismo, receba também como um grande presente de Deus, porque ali vocês vão poder juntos crescer. Isso ficou marcado muito em mim quando você falou. Eu melhorei o meu relacionamento com o meu marido, eu blindei mais, eu escutei mais. Eu e meu marido, nós tivemos ainda mais conexão. Então, tudo tem o lado bom, né, das Sim. coisas. E veja isso da melhor forma possível. Vocês juntos conseguem fazer um trabalho bem feito que não cansa nem para um nem para o outro. Não. Então é importante que vocês estejam juntos nessa missão. Como qualquer casamento, vocês estão juntos na missão, mas agora mais ainda, mais juntos, mais unidos, tendo esse presente e essa orientação de todas as áreas. O lado espiritual também é muito Perfeito, importante. perfeito. Você tem essa conexão incrível com Deus, que pode te ajudar, te dar esse suporte, a paz que excede todo entendimento, mas que você também busque a ajuda emocional, ajuda física, ajuda da sociedade. Tudo que você tiver direito, busque a sua ajuda, porque aí sim você vai estar tendo um relacionamento saudável. E quando o seu relacionamento está saudável, o teu filho vai estar saudável. E é legal porque a gente consegue viver o pleno propósito de Deus na nossa vida. Exatamente. Família é propósito de Deus e famílias funcionais.
Agora você traz o outro lado da moeda, que é a família estressada, agredida, uma família negligente, inconsciente, uma família caótica, disfuncional. É longe do que Deus espera para a vida da gente. Então, sim, filho é bênção. E quando a gente recebe esse presente, os presentes de Deus, eles são sem medida de conserto. Por que, meu Deus, que eu ganhei um filho assim? Essa jamais deve ser uma pergunta. Porque você está colocando uma sentença de morte para o seu casamento e para o teu filho. Isso é perigoso demais. É receber esse presente, ok. O que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu preciso crescer ainda mais com isso? Como é que eu posso me moldar mais, Deus, diante daquilo que você espera que eu seja na humanidade onde eu faço parte? E é fantástico, os filhos, eles fazem isso por nós. Eu acho que o maior amor do mundo é o amor de um pai e de uma mãe. E eu acho que a gente deve se beneficiar na consciência desse amor por eles. Eu acho muito bom isso. Dani, existem a metade, 50%, que foi abandonado. Sim. A gente falou aqui que isso é um número real, 50% vaza na hora que descobre e deixa a mulher sozinha com a criança. O que é que você tem a dizer para essas mulheres? Essas mulheres estão abandonadas pelos maridos, muitas vezes eles não ajudam nem de forma financeira, elas não têm condições de pagar um tratamento, não tem para onde ir. Qual é o conselho? O que é que você diz para elas? Como que você pode ajudar essas mulheres? Perfeito. Uma coisa bacana é que a gente tem a internet. A internet tem centenas de comunidades sobre o autismo para mães solteiras, para pais solteiros. Sim, muitos homens também são abandonados nessa. A proporção é bem menor, mas muitos. E a gente precisa ativar de novo o alarme nessas mulheres para dizer que elas são gente primeiro, são mulheres primeiro, e buscar apoio dessa comunidade. Comunidade do Instagram, do YouTube, da internet, a gente tem muita coisa gratuita. Meditar, orar, fazer atividade física, não deixar de ter o seu momento diário, 20 minutos de manhã, 20 minutos da tarde, é bem pouquinho, mas é o possível de ser feito. Se trancar, ficar quietinha ali, fazer aquele isolamento bacana de autoconsciência, de respiração, de autocuidado. A mulher precisa se cuidar. Nós mulheres, a gente tem adoecido muito, porque somos equiparadas aos homens agora. E a gente ainda não perdeu nenhuma atividade, nenhuma tarefa familiar, doméstica, materna, profissional. E aí a gente precisa se cuidar. Então as mulheres precisam se cuidar, precisam ter grupos de apoio, rede social de amigas, de outras mães. Busquem mães autistas, mães de filhos autistas, comunidades, tem muita live, tem muito curso, tem muito podcast como o de vocês, que traz aconchego, que traz colo. Busque orientação com profissionais. Aqui a gente tem grupos para pais, grupos para mães, gente que está cansado, que está exausto, que está com esse burnout aí que a gente falou. Isso ajuda bastante a ter uma leveza na rota dessa jornada. Muito bem. Muito bom, Dani. Muito claro. Deixa as redes sociais de vocês, a produção põe aqui também, mas fala, vocês têm, além do seu pessoal, tem as redes sociais também do Instituto, sim. né, do local onde as pessoas podem buscar esse abrigo, Perfeito. essa ajuda com vocês, os tratamentos. Perfeito. A gente tem Dani Militão, Psicologia Infantil. Dentro do Instituto Militão, @Instituto Militão, lá você vai encontrar um mundão de informação sobre famílias, sobre casamento, sobre pais e filhos, tudo sobre criação de filhos, tem conteúdo diário ali, sendo alimentado para vocês e dentro dos temas que vocês pedem todas as semanas. A gente tem Instituto Militão Saúde, que é a nossa clínica de psicologia, de saúde integrada, de pediatria, de neuropediatria, de acupuntura, de psiquiatria. Então a gente tem muito esses cuidados de saúde, uma clínica de saúde muito bacana. Tem mentoria de pais, a gente está lançando agora a mentoria de pais no próximo mês, que são para as famílias gerais, não só de filhos autistas, mas quem tem filho, vem comigo caminhar. E tem muito conteúdo bacana. A gente tem grupos de orientação parental, a gente tem grupo de apoio de constelação familiar, a gente tem muitos grupos. Chega aqui que você vai ser bem-vindo e bem acolhido. Dani, querida, então, olha, muitíssimo obrigado por todo o conhecimento, por toda a clareza. Nós já somos apaixonados pelos seus pais, né? Estava conversando aqui nos bastidores falando sobre isso. Rose Militão, Albi Militão, são pessoas assim que Deus colocou no nosso caminho. Uma grata surpresa conhecer você pessoalmente, trazer você aqui também. E a gente espera poder trazer você mais vezes aqui, debater sobre outros assuntos, falar sobre outras situações para agregar na vida dos casais realmente. Que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando o Instituto Militão,
com essa obra, com essa Amém. missão de vida de vocês, de realmente reconstruir, restaurar famílias, né, amor? Verdade, a gente fica Muito muito bom. feliz. E a gente aprendeu muito hoje, viu? Né? Muito obrigada. Muito. Por tudo. Eu tenho certeza que esse episódio você pode compartilhar com quem realmente necessita, porque vai edificar a vida como já edificou a nossa, né, amor? Com certeza. Com certeza você conhece alguém que tem um filho autista ou que passa por uma situação como essa. Não perde tempo e compartilhe esse episódio com alguém. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Obrigada a tanta gente linda que segue vocês, né? Pela missão de vocês dois. Me sinto muito constrangida aqui nesse lugar e recebendo esse convite tão especial. E que bom que a gente pode levar mais informação para tantas famílias. Compartilha com quem você ama, compartilha com a tua rede de apoio, com quem você acha que pode estar com atraso de desenvolvimento, que você pode salvar a vida de muitas crianças. Muito bem.